Bom, só para checar, tá todo mundo me ouvindo, né? Dá um joinha, alguma coisa, todo mundo. Ok? Então vamos lá, que eu vou começar a apresentação. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Espero que seja uma noite que a gente possa trocar mais informações, assim, nessa formatação, né? Já que eu converso com algumas pessoas de forma meio que particular, conversa ali, lá no grupo também. Então, eu pretendo, como eu já disse, né, ontem foi o Dia Internacional para conscientização sobre as doenças priônicas, né, mais basicamente a DCJ, mas a gente engloba a doença priônica junto com a DCJ, né. Então, como uma forma de, não de comemoração, mas de fato, conscientizar para todo mundo o que é a doença priônica, ou quais são os desafios e tudo que cerca as doenças priônicas, eu decidi fazer esse encontro virtual, chamei a doutora Michelle, a doutora Tuane, que são duas pessoas que têm uma capacidade enorme para contribuir junto com a gente para o entendimento dessas doenças, e tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de a questão genética, e enfim. E, e aí eu decidi fazer esse tipo de apresentação para ver se a gente consegue fazer algum tipo de conversa para tirar diversas dúvidas, para sanar algumas questões e fazer vocês verem como é esse universo que tange a parte de diagnóstico, por que é tão complicado, porque às vezes a gente se sente, por vezes eu entendo que a gente se sente abandonado um pouco com a equipe médica, mas é porque é uma doença muito complexa. Então, você requer que você tenha médicos muito habilidosos, que tenham uma capacidade de diálogo muito boa, uma formação continuada muito grande. Então, requer muita coisa. Então, quando você se depara com uma doença tão rara e tão específica como é a doença priônica, então você requer algo multidisciplinar, muito forte, que infelizmente nem sempre a gente tem. Então, a gente tenta com esse grupo, a questão com o que eu faço desse grupo é tentar fazer com que a gente diminua esse sentimento de solidão, de abandono, que às vezes muitos de vocês já conversaram comigo achando que os médicos não prestam atenção, não querem saber, não ligam tanto. E às vezes, eu não estou aqui para defender, não estou defendendo aqui a equipe médica, mas às vezes é como se fosse uma forma deles também de se defender, porque é algo que mexe muito com diversas questões. Então, muitas vezes eles têm outros tantos pacientes com tantas outras complicações que eles precisam estar se inteirando. Então, alguns deles veem, poxa, é uma doença que eu não tenho muito o que fazer a não ser fazer um cuidado paliativo. Então, eu passo o cuidado paliativo e daqui a X tempos eu vou de novo ver se tem algum tipo de evolução. Quando a gente quer que ele fique tenha uma atenção muito mais perto, muito mais acolhedora, que fique o máximo tempo possível com nossos familiares. Mas nem sempre é possível, às vezes ele não tem conhecimento de fato sobre a doença, então isso tudo é muito, muito amplo. Então, eu vou até tentar ver se esse ciclo de palestra ficar interessante, eu vou até chamar um neurologista para conversar, para vocês entenderem também como é o lado de diagnóstico, a parte clínica, como é complicado. Eu vou mostrar só um pouco do que é isso para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Bom, agora vou dando início à apresentação propriamente dita. Eu vou fazer aqui uma revisão das doenças priônicas, o que é, qual é o histórico das doenças priônicas e um pouco da epidemiologia da DCJ aqui no Brasil. Então, vou mostrar um pouco dos dados que eu consegui junto ao Ministério da Saúde e eu vou mostrar como isso se dissemina no Brasil. E eu vou tentar mostrar também aquele site que eu fiz, que é um aplicativo web, para vocês entenderem mais ou menos como ele funciona melhor. Então, deixando assim claro a questão de epidemiologia, a parte histórica em si, vamos começar com a parte histórica. Em torno de 1700, tem uns fazendeiros começam a reportar um caso de uma doença que está afetando os ovinos, principalmente cabras, que eles começaram a chamar de scrap, que scrap em inglês quer dizer se coçar, roçar ou algo do gênero. Então, percebam que essas ovelhas elas perdiam uma parte significativa da lã.
E como eles eram fazendeiros que eles criavam criadores de ovelhas, que eles criaram as ovelhas para lã, para extrair a lã, era um prejuízo econômico. E ele não entendia porque essas ovelhas começavam a ter um comportamento errático, muito irritadas, elas não comiam, não bebiam, então esse comportamento era muito estranho e ninguém identificava o que era essa doença. Não conseguiam isolar um fungo nem bactéria, e muitos estudos foram feitos e essa doença começou a ser estudada e ninguém sabia qual era o impacto dessa doença em si. Ninguém sabia qual era essa doença, né? Então, um momento que eu acho que as pessoas estão dizendo que não está projetando a tela. Está aparecendo agora, pessoal? Eita, deixa eu... Poxa. Há um momento que está dando algum erro aqui, que ele não está aparecendo na tela. Deixa eu ver o porquê. Tá aparecendo agora, pessoal? Eita. Vocês estão vendo agora a tela? Sim. Pronto, deixa eu mostrar. Pronto, vocês estão vendo a apresentação, né? Pronto, agora, deixa eu voltar. Então, vocês estão vendo aqui a ovelha, como eu estava dizendo, que tinha esse prejuízo quando eles começavam a comercializar a lã, né? Então, tentaram se entender qual era essa doença que estava acometendo e não se descobria. E foi chamada de doença scrap, né? Então, não se sabia qual era a fonte da doença, né? Já avançando um pouco no tempo, em torno de 1920 e 21, esses dois pesquisadores alemães, de forma distinta, o Gerhard Kreuzfeld e o Afonso Maria Jacob, eles descreveram doenças semelhantes. Tanto é que alguns pesquisadores depois chamaram o que a gente chamou de doença de Creutzfeldt e Jacob. Só que o lado curioso disso é que os casos de Creutzfeldt, hoje a gente não chamaria de doença de Creutzfeldt. Foi uma doença neurológica completamente distinta do que a gente chamaria hoje de doença de Creutzfeldt e Jacob. Então, o que seria, na verdade, doença de Jacob. Então, essa que seria a doença que hoje em dia que a gente chama de Creutzfeldt e Jacob, na verdade a gente deveria chamar apenas de doença de Jacob. Mas porque o termo ficou tão enraizado já, então a gente fica com o nome Creutzfeldt e Jacob. Só que alguns pesquisadores, principalmente nos Estados Unidos, chamam de doença de Jacob-Creutzfeldt, porque ele dá mais ênfase a quem de fato é a doença de Jacob, né? E, curiosamente, alguns casos de Jacob também não seriam casos de Creutzfeldt e Jacob. Então, dos 5, eu acho que, se eu não me engano, só 2 casos do Jacob seria propriamente dito hoje como doença de Creutzfeldt e Jacob. Então, avançando um pouco do tempo, a gente chega no Kuru. Kuru é uma doença que atinge uma tribo da Papua Nova Guiné, que esse Charlton Gajusek, ele conseguiu identificar essa doença, que era chamada moléstia do riso, a moléstia do riso, por causa de problemas faciais que as pessoas tinham, e por causa as pessoas tinham problemas motores, como as mioclonias, que a gente conhece um pouco. Então, o Kreuzfeld, ele colocou esse Jacob, perdão, o Gajusek, ele viu que a doença do Kuru tinha muita semelhança com a doença da DCJ, que a gente chama hoje de DCJ. Então, teve esse primeiro link para você identificar como uma doença priônica. Só que nessa época a gente não chamava de doença priônica porque o prion em si não foi descoberto. Na década de 80, a gente tem o auge do que a gente chamou da crise da vaca louca, que era a doença espongiforme bovina.
Então, em 1986, mais ou menos, começou a ter esses casos e mais casos dessa doença que era cometida as vacas, e não se sabia por que era cometida. Só que em 82, em 82, o Prusner, que é esse pesquisador, ele descobriu a proteína, né, que estava associado aos casos de doença priônica, e a partir disso, ele chamou de prion, que seria um acrônimo para proteína de aspecto infeccioso, assim, a grosso modo. Na década de 90, a gente tem os casos da nova variante da DCJ. Essa variante da DCJ, por muito tempo, ela foi negada pelo governo inglês, dizendo que não tinha a associação dos casos desse caso atípico de DCJ, essa doença neurológica, com a vaca louca. Só que, depois de um tempo, esse aqui era o ex-ministro da Agricultura da Inglaterra na época. E ele foi para um festival de hambúrguer, como vocês estão vendo aqui, dizer que era seguro comer hambúrguer de vaca, que não havia problema. E, de fato, fazendo um pouco de advogado do diabo, naquela época não havia ainda um elo extremamente forte que associasse os casos atípicos de DCJ com o consumo de carne, propriamente, por exemplo, um hambúrguer. Só que, pouco tempo depois, em 96, 98, mais ou menos, de fato chegou ao veredito que era, de fato, associado uma coisa à outra. Então, o consumo de carne contaminada levava esses casos atípicos, que eram pessoas bem mais jovens. Então, tanto é que ele está aqui do lado da filha, e o mais, assim, não é curioso, mas o mais inacreditável dessa história é que a amiga da filha dele contraiu a forma da variante. Então, a amiga da filha contraiu a forma e morreu de variante da DCJ. Então, ele mesmo no documentário diz que se ele soubesse do mínimo do risco, ele não iria colocar nem ele, nem a filha, nem a amiga da filha em risco, apenas para proteger uma questão econômica. Mas teve uma questão econômica também, mas era algo muito fraco à época. Então, depois de um tempo, realmente viu que tinha um link e começou a ter uma série de sanções para se evitar que se disseminasse carne contaminada em outras fazendas. E até hoje o número de casos vem reduzindo drasticamente para quase zero. Então, é muito mais raro a gente ver um caso de nova variante hoje em dia do que algum tempo atrás, mas a questão da vigilância permanece. Só vou dar uma pausa aqui, pessoal, porque eu acho que tem gente querendo entrar e, de fato, o sistema não funcionou como eu queria. Bom, aqui eu só boto como exemplo o que é doença priônica. Então, doença priônica, hoje em dia, a gente tem uma gama de doenças que afeta tanto humanos quanto outros animais, que a gente tem aqui uma série de doenças. Você tem a DCJ, propriamente dita. Você tem a forma esporádica, como a gente já discutiu várias vezes no grupo e em outras conversas que eu tive com diversas pessoas. Você tem a forma esporádica, que acomete cerca de 85% a 90% dos casos. Você tem a forma genética ou familiar, que acomete cerca de 15% dos pacientes, e isso aqui a gente chama de forma adquirida da DCJ, das doenças priônicas, que dentro dessas formas adquiridas, você tem a forma variante, que é essa que é associada ao consumo de carne contaminada, e a atrogênica, que é quando você tem algum procedimento neurocirúrgico e você acaba por algum motivo sendo acometido por um material contaminado, algum material cirúrgico ou um material vindo de empresas que trabalham com tecidos humanos e coisas do gênero para fazer transplante contaminado. Só que hoje em dia é ainda mais raro você encontrar casos de iatrogênicos, curu. Tanto é que o curu era muito associado a um ritual canibalístico. Você tinha uma cerimônia de canibalismo naquela tribo que eu falei, de Papua Nova Guiné, e esse ritual foi banido. E desde que foi banido, os casos de curu
decresceu de uma forma assustadora. Então, você quase não tem casos de curu hoje. E alguns poucos casos que tiveram recentemente, alguns pesquisadores associam esses casos de curu com os casos com pessoas que consumiram, participaram dos rituais canibalísticos no passado. Só para dar uma geral, para vocês entenderem alguma coisa que eu vou falar mais à frente, é essa questão o que é a doença, o que é prion. Prion é uma proteína que todo mundo tem no organismo. Você tem o prion, que a gente chama de prion celular, que é um prion normal, que todos nós temos no organismo, como outros mamíferos também possuem essa proteína. E você tem o prion scrap, que é scrap por causa daquela doença da ovelha, que é a doença que é quando o prion celular se converte de uma forma que a gente não sabe explicar ainda tão bem precisamente, mas ela se converte numa forma que ela é. Aqui você tem uma proteína que ela é solúvel, ela não resiste quando você faz uns tratamentos com algumas enzimas. Já aqui é uma proteína que ela resiste aos tratamentos. Então, como você vê aqui, você pode ver aqui que a proteína, quando você está na proteinase K, que é uma enzima, ela é degradada. Só que quando você tem a proteína scrap, quando você faz a proteinase K, você vê que ela tem um padrão diferente. E é esse padrão que a gente está vendo aqui que varia conforme a doença. Então, muita gente me pergunta, como é que você sabe que não é um caso de nova variante, ou é um caso de esporádico, ou é qualquer outra doença? Então, primeiro, você tem um aspecto clínico que daqui a pouco eu vou falar, mas vendo a questão molecular, vejam que o padrão, isso aqui é um padrão de um teste que a gente chama de Western blot, eu não vou entrar muito em detalhe, mas vocês podem perguntar depois se vocês tiverem interesse. Vocês podem ver que o padrão daquelas bandas aqui é diferente conforme a doença. Então, e isso varia até dentro da própria DCJ, dependendo de alguns aspectos da DCJ, isso aqui pode variar também. Então, dependendo do aspecto que você tem nesse exame, você tem uma certeza um pouco maior de que se é uma doença ou se é uma outra forma de doença. Associado a isso, eu peguei sempre os textos em inglês, eu peço perdão, mas eu preferi colocar isso porque para vocês não, porque isso pode entrar na internet, alguém pode pensar que eu posso ter, se eu digitar manualmente, fazer uma tabela manual, pode pensar que eu editei alguma coisa, mas eu estou botando aqui um artigo do jeito que é, para vocês verem como é o artigo em si. Então, a gente tem na variante e na DCJ, a clássica, que é a mais comum, você tem diferença. Por exemplo, a variante, ela comete a idade média dos casos é uma população muito mais jovem, 29 anos, 30 anos, 35. Já a forma mais comum é 65 anos. O tempo de duração da doença também muda, de 14 meses para a variante, que é um pouco mais longa, e a forma típica da DCJ, que é a forma de uns 4 meses, 6 meses. E, obviamente, varia. Como o nosso grupo mesmo tem algumas pessoas que passaram 2 anos, 3 anos, que levanta até uma certa dúvida se de fato eram DCJs atípicas, que tem casos atípicos com mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não é tão comum. E no nosso grupo eu já conversei com umas 4 ou 5 pessoas que têm esse padrão. Então, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha que isso talvez não seja tão exato que seja DCJ. E a gente não teve como fazer alguns testes, né? Na questão dos sinais neurológicos, você pode ver que, por exemplo, a nova variante ela tem um comportamento muito associado à questão psiquiátrica. Você tem alucinações de uma forma mais intensa, você tem delírios, você tem sintomas sensoriais, você tem muitos outros sintomas comuns à forma variante que não é tão comum na forma clássica. Então, você vê que, por exemplo, demência. A demência aparece muito mais na forma tardia da variante. Já na forma clássica, é uma questão mais precoce, você tem um declínio cognitivo. Então, quando me perguntam por que eu tenho uma certeza, ou se a pessoa diz ou não é, se alguém está escondendo que é a variante, não é a variante, porque tem gente que diz que está escondendo por causa de uma questão econômica. Não, é porque
clinicamente, a gente tem alguns sintomas e sinais, alguns achados clínicos, alguns achados nos exames de eletrocefalograma, da ressonância, que apontam para uma direção e não apontam para outra. Por exemplo, você tem uma região do cérebro que está mais afetada na forma variante, outra que é mais afetada na forma clássica. Então, são esses pequenos, essas diferenças que nos fazem pensar em uma forma da doença e não na outra forma da doença. Por isso que eu digo assim, não é certeza, mas eu digo com uma certa a tranquilidade, dizer, olha, esse caso não é tão típico de variante, esse é muito mais possível de ser uma forma esporádica da DCJ, mesmo porque a variante corresponde a menos de 1% dos casos. Então, não é uma questão do governo tá querendo esconder os casos ou algo do tipo. Por isso que eu digo que não é bem assim. Tem algumas falhas na notificação, tem algumas falhas que o governo deveria melhorar, tem, isso eu sempre digo, e eu já falei para eles várias vezes, mas não é uma questão deliberada para esconder, para camuflar, não. Bom, isso aqui vou botar até uma parte em português, porque como a gente sabe que é DCJ ou não. Por exemplo, várias vezes quando chega uma pessoa nova no grupo e diz, não, o médico disse que é doença priônica. Eu digo, veja, não é bem assim. Ele não pode dizer que é. Ele pode dizer que é um caso possível, provável ou definitivo. Mas definitivo, a gente só vai ter um caso definitivo, ele só pode dizer 100% de certeza pós-morte. Ou, como a doutora Tony vai explicar, a gente tem uma certeza um pouco maior, quer dizer, um pouco maior, muito maior com o ART-QuIC. Então, com o ART-QuIC você tem uma certeza quase que de 100% de dizer que realmente é um caso DCJ. É muito improvável os falsos negativos ou falsos positivos. Então, é muito mais confiável aquele exame. Mas, sem ser o ART-QuIC, pensando no que a gente tem, no geral, o que a gente tem padronizado hoje, então, os casos ou é possível ou é provável. Por isso que eu sempre digo, olha, você tem que conversar com o médico para ver se o médico e a equipe médica viu todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Porque no caso de provável, você tem que preencher esses critérios. Por exemplo, você tem que ter uma demência rapidamente progressiva. O que é uma demência rapidamente progressiva? Você tem um declínio cognitivo muito acentuado de menos de 1 ano. Isso acende alerta para que isso pode ser uma doença priônica. Mas ele tem que ter pelo menos 2 dessas manifestações clínicas. Mioclonia, distúrbio visual, algum distúrbio cerebral, que seria isso. Por exemplo, um problema no caminhar, aquele caminhar que a pessoa não anda corretamente, quase não levanta os pés para andar. Algumas outras disfunções. E esse mutismo acinético, por exemplo, que é quando a pessoa está acamada e basicamente move os olhos, não tem uma interação tão grande com o ambiente externo. E a gente vê, por exemplo, o eletrocefalograma, ele pode ser típico durante a doença, ou você ter uma 1433 positiva. E como eu digo, a 1433 não é definitiva. Por quê? Porque a 1433 é uma marca de degeneração neuronal, morte neuronal. Então, isso pode estar presente em outras demências, outras formas de doenças neurológicas. Então, não é definitivo. Por isso que eu digo, mesmo com um quadro clínico assim, 1433 positiva, pode não ser. É provável que seja doença priônica, mas eu sempre digo que, já que a gente tem o laudo de doença priônica, que o prognóstico de doença priônica é muito ruim, é um prognóstico que leva à morte rapidamente, tentar falar com a equipe médica para ver se diminui a possibilidade ou então se encontra qualquer outro indício se pode ser uma doença tratável, por exemplo, alguma doença autoimune, alguma doença tóxico-metabólica, por exemplo, a intoxicação por metal pesado. Então, tem que descartar essas possibilidades primeiro, antes de você se agarrar com um quadro provável de DCJ e dizer que é e não fazer mais nada a respeito. Então, eu já bati de frente com vários casos e disse, olha, ele tem que excluir várias possibilidades. Depois que excluir essas possibilidades, aí você pensa no caso de ser realmente DCJ e, infelizmente, o que a gente tem hoje em dia é esperar o quadro evoluir para óbito para ver se consegue ser positivo ou não.
Isso aqui, novamente, eu peço perdão que é em inglês, mas é só para vocês terem uma ideia, que um grupo lá dos Estados Unidos, ele tem esse anagrama, que é como fosse uma palavrinha para a gente, tem uma fila para a gente excluir. Por exemplo, você tem que excluir doenças vasculares, infecciosas, tóxico metabólica, autoimune, todos esses tipos de doenças, e isso aqui é uma gama de doenças, veja a quantidade de doenças que podem mimetizar, ou seja, que pode ser parecido com um quadro clínico de doença priônica. Obviamente que no meio disso aqui, quando você tem, o paciente tem tal sintoma e tal questão no eletrocefalograma ou na ressonância magnética, você vai eliminar logo de cara um monte dessas aqui. Mas você tem que fazer esse percurso, você tem que sair excluindo todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Porque eu sempre digo isso, exclua todas as possibilidades e depois que não tiver mais nenhuma possibilidade, aí realmente é o caso de você pensar única e exclusivamente em DCJ. Bom, agora eu vou falar um pouco desse aplicativo que eu criei, o DCJ AppShine. Vou tentar mostrar aqui ao vivo ele, para vocês entenderem como é o quadro dos casos de doença priônica aqui no Brasil. Deixa eu permitir mais pessoas aqui. Realmente o negócio não funciona. Peço perdão. Ops. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês, espero que ele abra rápido, que é um aplicativo web que eu criei para que a gente tenha acesso de uma forma simples dos casos de DCJ no Brasil. Porque, infelizmente, para a gente ter acesso a isso, ou você vai correr atrás de algum artigo científico, que por vezes não é tão palatável para muitos de nós, ou mesmo ter que recorrer ao Ministério da Saúde, como eu fiz, pedir através da lei de acesso à informação, aguardar que ele responda, e depois, quando vê os dados não estão bem trabalhados, alguns casos vêm codificados, então complica muito. Então eu sei como complica, então eu tentei fazer o máximo para minimizar para vocês, para deixar um negócio mais fácil, deixar esse dado bem com a disposição melhor para vocês. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, de 2005 a 2019, foram 1.285 casos notificados de doença priônica no Brasil. A idade média foram de 62 anos, que condiz com o que a gente vê na literatura. Só que os casos confirmados, depois de algumas estratificações que eu fiz, a gente só tem 408 casos confirmados. Aliás, ditos confirmados, que eu ainda tenho. Dentro desses 408, eu levanto algumas suspeitas de quantos desses casos de fato eram DCJ. Porque tem alguns pontos de interrogação que eu discuto aqui. Mas a idade média também não é tão diferente. E vocês notem que isso aqui é a evolução por ano, né? Então vocês podem acessar, depois vocês podem acessar o grupo lá, tem esse link lá, eu vou botar o link de novo. Que aqui vocês podem olhar e vocês vão ver ano a ano a quantidade de casos, quantos casos foram por ano, quantos casos foram notificados, confirmados por ano. Isso aqui é por gênero, né? Então você pode passear aqui para você dar uma olhada qual é o perfil dos casos você nota que o grosso dos casos, de fato, é em torno da casa de 60 anos, que condiz com o que a gente já viu na literatura. Aqui, por etnia, não é claro se tem um padrão. Essa questão de você ter muito mais casos de brancos do que das outras etnias, outras raças, mas isso é uma questão muito que a gente tem que ver uma análise mais profunda, porque talvez as pessoas tenham mais acesso a um serviço de saúde melhor, saúde pública, saúde particular. Então, talvez isso esteja mascarando os números de casos, talvez a gente tenha muito mais casos aqui e a gente não saiba. Então, isso levanta algumas. Isso aqui é só basicamente ilustrativo, não é algo para uma análise profunda. Eu também fiz por escolaridade, né, que a gente está vendo aqui. A maior parte são casos ignorados, que não foi preenchida qual é a escolaridade, não sabia ou não foi preenchida qual foi a escolaridade das pessoas. Ao ensino superior completo tem aqui uma alta, né? Você tem um caso alto, mas, de novo, pessoas com ensino superior completo geralmente têm um acesso à saúde melhor, porque, em tese,
tem uma condição financeira melhor, então isso pode estar mascarando a realidade dos casos de DCJ no Brasil. E esse dado aqui que chama muita atenção, porque os casos de doença priônica, como a gente já viu alguns relatórios, é um caso a cada 1 milhão de habitantes, certo? Só que se a gente olhar aqui, o pico que a gente teve foi em 2014 e foi 0,2 casos, 28 por 1 milhão de habitantes. Então, a gente está muito abaixo do que deveria ser, muito abaixo. Isso levando em consideração um caso para cada 1 milhão de habitantes, mas estudos recentes mostram que isso pode ser 1,5 a 2 casos por habitante. Então, se a gente extrapolar isso, era para o Brasil ter em torno de 200 a 400 casos ao ano. Ou seja, em vez disso aqui ser de entre 2005 a 2019, isso aqui era para ser em um ano quase. Então a gente nota como é subnotificada a doença priônica no Brasil. Então a gente está muito, muito atrás desses números. Então a gente tem que melhorar muita coisa e com os trabalhos da doutora Tuane, muito provavelmente eles vão melhorar isso, desde que o Ministério da Saúde coopere com o trabalho dela para que isso seja melhorado. Fazendo plotando esses casos que eu consegui na população no Brasil, você vê que, obviamente, São Paulo dispara com o maior número de casos. Então, veja, a maior parte dos casos notificados foi em São Paulo, então, porque tem maior estrutura, maior população, então tudo isso interfere. Então, você vai vendo que, vocês podem observar depois disso, para cada um que tiver interesse no seu estado, você tem informação de cada estado, e quando você olha para os casos confirmados, você vê que a coloração diminui drasticamente. Então, você vê, basicamente, margeando o litoral, que você tem uma alta dos casos, basicamente, no litoral, que é as cidades litorâneas, são as cidades que têm uma maior capacidade, um IDH maior, que são cidades que têm uma condição financeira maior, centros de saúde maiores. Então, isso camufla também o nosso estudo. Então, é só para mostrar como é essa questão. Então, isso que eu queria mostrar aqui ao vivo para vocês. Então, vocês podem dar uma olhada nesse site. Se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo para esclarecer qualquer questão, tá ok? Acho que entrou mais alguém. Não. Pronto. Então, só para deixar claro como é que eu fiz, né? Eu peguei os casos do Sinal, foram 1.328 casos notificados, na verdade. Só que desses 1.328 casos, após algumas filtragens, porque tinha muitas células duplicadas no Excel, eu cheguei a 1.273. Então, isso aqui é só um panorama de como eu fui filtrando os dados para ter um dado mais fiel possível e, de fato, ser DZJ. Porque, por exemplo, nesses casos aqui que foram confirmados, foram 438 casos confirmados. Só que 30 casos desses confirmados sendo DCJ, 30 tinha evolução cura. Infelizmente, como a gente sabe, não há cura nos casos de DCJ. Então, não faz sentido colocar esses casos aqui como sendo DCJ confirmados se eles estão com a evolução cura. Então, algo está errado. Ou não era confirmado, foi um erro de digitação, ou botaram um erro de digitação aqui na cura. Então, pelo sim, pelo não sei qual foi o viés que erraram aqui, então eu excluí esses 30 e eu fiquei, no final, com uns 408 casos. Só por fim, só para dar uma panorama só por gênero, que lá naquele outros gráficos não fiz isso, eu esqueci de colocar esse agrupamento, assim, em vez de ser por ano, no total, a maior parte dos casos, de fato, mulheres, mas não difere tanto de cada de homem e mulher, então é basicamente a mesma quantidade, mas com leve aumento para as mulheres, o que é muito comum em diversas doenças no Brasil, porque as mulheres se cuidam mais, vão mais aos médicos e coisas do tipo, então isso mascara muito os casos de diversas doenças no Brasil. Não sei se é o caso aqui, sendo uma doença neurológica tão complexa, eu não sei se é esse o caso. Bom, então, assim, pessoal, eu acho que foi isso que eu quis apresentar. Eu vou ficar aberto agora para perguntas. E espero eu peço perdão pelos problemas que tivemos. Deixa eu parar aqui, pronto.
Eu peço muito perdão pelo problema que a gente teve aqui para tentar botar para rolar o slide, mas eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, não ter deixado confuso mais do que essa doença já é. E vou ver se tem perguntas aqui. Arthur, eu aceitei algumas pessoas, eu não sei se já aceitei a pessoa que você estava pedindo, né? Porque vou botar assim um link assim. Daqui a pouco eu vou botar o link aqui para vocês verem. Bom, está aberto a sessão de perguntas, pessoal. Qualquer pergunta pode fazer ou via o chat ou online mesmo, nesse bate-papo da gente aqui. Deixa eu ver se... Não, tá aberto para todo mundo fazer perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, o meu nome é Darlise. É tudo muito novo para mim, isso realmente muito triste ao mesmo tempo. Eu moro em Florianópolis e o meu pai começou no início do ano com alguns sintomas leves, né? De tontura, falta de coordenação, essas coisas assim. E aí o meu pai, no dia 8 de junho, foi diagnosticado como possível, né? Pela ressonância magnética e pelo eletrocefalograma. E aí fez agora 5 meses e o meu pai já perdeu totalmente os movimentos, a visão, está com 90% da visão perdida. Ele realmente não esboça nenhum tipo de sentimento, nada, 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 nada. E aí a minha pergunta a gente sabe que a doença é muito rápida, tudo isso. Existem casos que já passaram de um ano, como você falou, mas a minha pergunta quando eu falo com o meu pai, ele me olha, ele tenta me olhar, e parece que ele entende o que eu falo com o olhar. Eu não sei explicar direito se ele está entendendo o que eu estou falando com ele, né? Apesar de causar demência, tudo isso, mas parece que quando eu falo, os olhos dele se voltam para mim, muitas vezes se enchem de lágrimas, e a gente não sabe se ele entende ou não entende. Veja, Darlise, eu estava anotando aqui, eu perdi. Foi quando começou? Olha, que foi diagnosticado mesmo foi dia 8 de junho, mas no início do ano ele começou com falta de coordenação, alguns tremores nas mãos, ele tropeçava em qualquer degrauzinho, ele via duplo, a visão dele ficava dupla, a gente pensou que era óculos, e até a gente realmente pensar que era algo mais sério, foi final de maio para junho, que daí eu procurei um neurologista em Florianópolis, pagamos uma ressonância, fizemos o eletrocefalograma e que foi, né, constatado de possível, né? E aí aqui tem um hospital universitário em Florianópolis, consegui internar o meu pai lá, refizeram também o eletrocefalograma e a ressonância, e aí também colheram o líquido dele, né? Só que infelizmente por causa da pandemia, por questão de biossegurança, esse exame não foi feito para detectar a 1433 isso, né? Infelizmente não foi feito, mas assim, em questão, em junho, no início de junho, meu pai ainda estava caminhando, estava tendo uma vida normal, apesar de sintomas leves, né? E de junho para cá, o meu pai hoje ele está totalmente imobilizado, ele não fala, ele perdeu totalmente. Ele vai começar a entrar na sonda alimentar agora, que ele perdeu muito peso, e a gente vai... Mas aí a minha pergunta quando eu falo com ele, ele me entende? Será que ele me ouve? Ninguém sabe me explicar isso. Ele está aos cuidados do médico paliativo. Por ele exigir muitos cuidados, tem que ser realmente auxiliado 24 horas, a gente optou por um residencial geriátrico para ele, né? Então ele tem todos os cuidados que ele precisa. E quem cuida dele é o doutor Rafael Baroni, que é médico paliativo, né? Realmente a gente sabe que não tem cura e ele toma bastante medicamentos para o conforto dele, né? Para as dores, para as alucinações, que realmente conseguiram, e nesses 5 meses que ele está nessa clínica, conseguiram estabilizá-lo, né? Porque realmente foi bem difícil os primeiros 2 meses que ele ficou na clínica, ele via coisas, ele chegou a pegar um pente na mão, botar na cintura, dizendo que tinha gente que queria matá-lo lá dentro.
Foi uma coisa assim muito rápida para nós. A gente na verdade até hoje não consegue acreditar a família, porque em junho meu pai tinha uma vida normal, totalmente normal, trabalhava, fazia tudo, entendeu? E agora realmente a gente está muito chocado com isso tudo, mas ninguém sabe explicar nada pra gente, ninguém sabe de nada sobre essa doença, sabe? E aí eu conheci uma menina por uma rede social, que a mãe dela tá em São Paulo com essa doença também, e aí foi ela que me enviou o link, porque realmente a gente não tem informação nenhuma, principalmente aqui em Florianópolis, não temos nada. Veja, a questão da, como eu disse, né, essa questão da, é muito complexa, então complica muito para notificar, para você saber se não é toda a equipe médica de fato que conhece, é muito difícil você ter médicos que conhecem de fato a doença priônica. Alguns já ouviram falar, outros ouviram falar durante a residência de neurologia, mas nunca tiveram caso. Então, nunca pensa naquilo porque é um caso tão raro. Tem neurologista que vai passar 20 anos, 30 anos, nunca vai ver um caso. Então, quando se depara com um caso, às vezes vai pensar, ok, um Alzheimer rapidamente progressivo, que tem algumas questões de Alzheimer que faz uma doença mais rápida, sabe? Então, isso complica muitas coisas, muito. E fora a falta de informação, disseminar informação, por isso que esses grupos é bom para a gente, quanto mais disseminar a informação, melhor. Mas veja, essa questão de acompanhar, de estar inteirado com o ambiente, isso é um pouco mais complexo, porque é o seguinte, eu já tive um caso, eu não sou neurologista, mas eu já acompanhei uma família que o quadro dele parecia DCJ, era tudo indicava DCJ, só que tinha essa questão da percepção do ambiente, né? do entendimento total do ambiente. Só que no caso dele, não sei se é o mesmo caso do seu pai, isso tem que ser levado em consideração, perguntar ao médico, saber se fazer alguns testes cognitivos para saber se ele realmente está sempre consciente ou se ele tem lapsos de consciência, sabe? Porque às vezes você tem com a consciência durante um período e fica flutuando entre período de consciência e não tão consciente do ambiente ao redor. Mas não é usual, dependendo de alguns casos, da quantidade, depois de X meses, 6 meses, 8 meses, principalmente quando a pessoa está acamada, que ele esteja num nível de consciência muito alto, por exemplo, o tempo todo 100% consciente. Então, isso varia de casa a casa. Então, o ideal é você conversar com a equipe médica, perguntar essa questão se ele está de fato consciente 100%, se ele está com índice ou ele está flutuando a consciência, o que a gente chama de flutuar a consciência, sabe? Às vezes você está num grau maior de consciência, outro nem tanto, às vezes ele está meio disperso, não entende o que está acontecendo em volta, ou, de fato, ele está o tempo todo percebendo o ambiente, mas não está tendo uma resposta, vamos ser, do corpo, né? A mente está funcionando corretamente, mas o corpo não está reagindo. Então, vale a pena conversar com a equipe médica sobre isso. É a recomendação que eu digo, porque depende de cada caso. Como eu mostrei ali, dependendo de cada questão genética, uma questão um background genético, uma questão da molecular um pouco diferente, que eu não entrei em contato, não conversei muito sobre essa questão molecular, porque é muito pesada. Varia muito o quadro clínico, tá? Então, vale a pena conversar com o médico para saber se ele está flutuando a consciência ou se ele está, de fato, 100% consciente. Entendeu, Darlise? Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Alguém mais? Bom, acho que já que não tem ninguém mais que está não tem mais perguntas, eu acho que eu vou passar para... peraí, aqui tem algumas perguntas aqui, perdão, que eu não vi no chat, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então, Luciano, a Luciano fez uma pergunta aqui sobre a cremação. Aqui em Pernambuco, durante uns 3 ou 4 anos seguidos ou mais,
A cremação era compulsória. Os pacientes tinham, assim que faleciam, a família era informada que ia ser cremado e não tinha muita conversa, sabe? Era algo que era determinado pela Secretaria de Saúde daqui. Só que depois de um tempo, a Secretaria de Saúde começou a ter, obviamente, porque é uma questão que eles que têm que arcar com os custos, e é um custo alto, em torno de quê? 4, 5 mil reais, no mínimo, para fazer uma cremação. Então, a secretaria daqui pesou os prós e contras e pensou, diz, olha, não é recomendado pela OMS. O que eu digo logo é isso. A OMS não obriga a fazer cremação. O que eu posso dizer sobre o meu conhecimento? Aqui em Pernambuco, principalmente Recife, a gente tem um lençol freático muito vasto. E uma vez eu me deparei com um mapa que mostra que a gente tem uma rede de lençol freático muito ampla pela cidade e dentre essas malhas de lençóis freáticos, algumas passam por debaixo dos cemitérios. Então, como a gente sabe que é uma proteína que ela pode resistir no solo por cerca de 2 anos ou mais, e pode ser que contamine a água, eu não sei, eu não vi, eu não diria 100% de que se ela contaminar a água, ela não possa contaminar outras pessoas através da água. Eu diria que é improvável, mas a gente não sabe ainda porque tudo muito novo ainda, infelizmente. Então, eu não diria 100% de certeza, já que a gente está falando de uma doença extremamente letal, 100% letal, infelizmente, eu diria que é algo para ser conversado com a família. Por exemplo, se a família tem algum impeditivo religioso ou ético ou algo do tipo que não queira de jeito nenhum cremar, então vale a pena conversar com a família que há um tipo de cova que a gente chama de cova sanitária, que você faz um cinturão impermeabilizante, algo do tipo, para impedir que haja alguma contaminação para lençóis freáticos ou para o solo em si. Então vale a pena conversar isso com a família. Não obrigar 100% dizer assim, vai ser cremado e pronto. Porque na OMS isso não é uma recomendação oficial da OMS. Como também não é uma recomendação da OMS ser caixão lacrado. Muitas pessoas perguntam isso para mim. Isso não é recomendação da OMS. Isso aqui é uma questão que o Brasil tem. Pode ser uma particularidade nossa, porque o Ministério da Saúde vê que aqui no Brasil a gente tem uma questão cultural diferente, e isso propicia um risco maior. Então, é melhor não arriscar, segundo o Ministério da Saúde, mas não é mandatório. Não é mandatório nem caixão lacrado, nem cremação. Tá ok? Deixa eu ver, alguma outra pergunta? Veja, a Jéssica está falando da questão do canabidiol. É uma questão ainda muito controversa. Alguns familiares que deram isso em volta do mundo, não só aqui no Brasil, relatam algum tipo de ganho, alguma qualidade de vida. Mas é uma questão muito subjetiva, você tem que fazer um estudo muito bem feito, porque talvez isso seja uma percepção sua, uma percepção que a pessoa quer que vê alguma melhora, ou de fato está tendo alguma melhora. Então, isso é muito delicado da gente dizer que faz bem ou não. Ou seja, assim, que combate é bom para a doença priônica. Pelo que eu saiba, pelo que eu vi, não há muito uma questão de efeitos colaterais severos. Então, cabe conversar com a equipe médica e perguntar se acha que, no caso, porque pode ser que tenha algum paciente que os médicos não recomendem o uso desse óleo, eu acho que isso pode dar algum problema qualquer, não sei dizer qual, mas pode ser que a equipe médica entenda que isso pode ter um efeito para aquele paciente ou aquela paciente ruim. Então, é bom você conversar com a equipe médica para saber se olha, eu ouvi dizer que teve uma melhora, o que eu posso fazer? Eu posso dar? Se a família, se o médico dizer, olha, não tem nenhum impeditivo, mas eu não recomendo porque não há nenhuma pesquisa que mostre que isso de fato vai te dar uma qualidade de vida de fato. Aí você pode dizer, não, eu vou dar porque já que não há nada de fato eficiente e concreto, eu vou fazer. Então,
é algo que eu agradeço muito e vamos nos falando e vamos ver. Eu vou marcar com a doutora Michelle algum outro dia, vou ver se tem algum, ou falar com o Breno, que é um neurologista, eu creio que ele vai aceitar. E assim que eu tiver algum retorno deles, eu marco um dia e a gente vê qual é o melhor dia para a gente fazer essa apresentação de novo, tá ok? Boa noite a todos e um bom final de semana. Tchauzinho. Tchau.